em relação a uma exposição numa escola estadual cívico-militar em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, porque foi feita uma amostra ali para adolescentes expondo o armamento da PM. E dessa forma, então, os policiais militares estiveram presentes, mas foi exposto esse armamento. De que forma que a gente pode analisar isso, doutor Mesquita? Bom, vamos lá. Primeiro, ao contrário do esperado, sei que todos esperam que eu vou, de alguma maneira, ideologizar esse debate, trazer para um campo da defesa do armamentismo, que, na minha opinião, não tem nada a ver com isso. Eu enxergo essa situação de uma maneira muito tranquila. De fato, eu não entendo por que tanta polêmica envolvendo uma exposição de fuzis. Só um minutinho, só vou recepcionar o pessoal que nos acompanha pelo rádio, né? A gente está contextualizando aqui uma exposição de armamento da Polícia Militar com fuzis e tudo mais que foi feita numa escola cívico-militar do Paraná e Colombo, na região metropolitana ali de Curitiba. E dessa maneira, então, está gerando bastante polêmica, algumas pessoas favoráveis, outras contra. Quero até saber qual a opinião do nosso chat, porque eu sei a opinião do Mano sobre as escolas cívico-militares, sei a opinião do Dr. Mesquita, que vai ser favorável, inclusive vou retomar a palavra aqui com você para te dar o direito a realmente fazer a sua análise completa, porque recepcionamos de novo o pessoal do rádio e eu tenho certeza que pessoas vão divergir e o debate vai ser bom. Agora continua, por favor. Então, eu dizia que justamente eu não entendo o porquê de tanta polêmica envolvendo a exposição de fuzis numa escola ou seja em qualquer lugar. O fuzil, assim como uma arma de fogo, é um objeto inanimado, é um instrumento que depende de quem está por trás utilizando ele. No caso, se for utilizado por policiais, e assim se espera que fuzis sejam utilizados, estejam na mão de policiais, ele deve ser utilizado inclusive para defender e proteger vidas. E ele está sendo ali exposto em um ambiente controlado, sem qualquer viés de incentivo aos jovens, para que esses jovens apenas tenham contato, tenham conhecimento que é algo que é da realidade, que é algo que é, inclusive, da realidade de boa parte dos jovens de periferia, que convivem com essa situação de assistir fuzis na mão de criminoso na porta de casa. Agora, para a parcela dessas pessoas, aí está tudo bem. Eu vejo pessoas que se incomodam com o fato de ter uma exposição de fuzis numa escola, como talvez se incomodariam. Será que se incomodariam se tivesse uma exposição de estetoscópio sob uma feira médica ou de aparelhos de dentista, de esquadro para uma feira de arquitetos? O fuzil, que é um instrumento de trabalho policial, mas essas pessoas talvez não se incomodam com o fato hoje de que tem traficante vendendo droga na porta da maioria, de boa parte, se não da maioria das escolas. Não se incomodam, talvez, com shows de funk, com gente rebolando bunda na escola para aluno, para criança, ao som de música funk pornográfica, de apologia das drogas, como já assistimos. Não se incomodam com alunos intimidando professores, mas se incomodam porque tem uma exposição de fuzil dentro da escola, de uma arma, de instrumento de trabalho de policiais. Se incomodam, porventura, aí, muitas vezes, com o fato de se cantar hinos nacionais, de se cantar o hino nacional, o hino da cidade, do aluno respeitar, ter disciplina, jurar a bandeira, que é algo que acontece nas escolas cívico-militares. Então, essas pessoas acham isso tudo um descalabro, ficam indignadas, mas não ficam indignadas com situações muito mais graves, drogas sendo vendidas nas portas das escolas como se fosse carrinho de pipoca, né? Então, é essa verdadeira face da hipocrisia. Na verdade, para mim, não tem polêmica, não precisaria ter polêmica, é muita ladainha para pouco motivo. Bom, a gente, claro, daqui a pouquinho vai trazer a informação que a Dias Peixoto está apurando do Supremo Tribunal Federal, que aconteceu agora há pouco. O doutor Gustavo construiu a fala dele falando, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, tem gente que não concorda, e eu só percebendo a expressão da Isadora Brizola, que pelo jeito não concorda com ele. Eu já tô aqui com a sobrancelha no meio da testa já. Mas vamos lá, qual que é o seu ponto? São muitas camadas aqui nesse debate, então vamos construir um raciocínio. Primeiro, a gente tem que pensar que o dever da escola é promover cidadania e educação, e não uma violência simbólica. Então, vamos começar pelo fato de que não somente foi uma exibição de fuzis, como foi uma exibição onde foi cantado o hino Homem de Preto, qual é a sua missão? Entrar na favela e deixar corpo no chão. A gente está falando de um discurso que naturaliza e que desenvolve na cabeça do jovem uma violência simbólica, uma violência que é voltada para um discurso que a gente está aqui, inclusive, debatendo o tempo todo nas últimas reportagens sobre facções criminosas e sobre colocar essa posição de narrativa de guerra ao crime, que é o que isso perpetua, essa violência, que não é real, porque a gente está vendo o crime em outros espaços. E é muito fácil, eu acho que é um ponto muito importante de colocar aqui, é que isso aconteceu no Paraná. Isso não aconteceu em outro lugar onde a percepção de uma escola
civil militar no Paraná, ela é muito diferente da percepção de uma escola civil do Rio de Janeiro. É mais fácil você naturalizar esse discurso quando ele é abstrato. Quando você vive uma violência diária, constante, numa cidade que realmente enfrenta ali o crime organizado, com fuzis na porta de escolas, diferentemente do Paraná, porque aconteceu isso numa escola ali da região de Curitiba, uma escola muito boa, uma região muito boa, inclusive, que vive uma realidade completamente diferente. Então, esse discurso ser naturalizado, que reproduz uma violência simbólica no espaço onde ela é abstrata, beleza, essa é a primeira camada. Falei que eu vou por partes. A segunda camada esse é um discurso que também reforça uma visão higienista. A gente está falando de que essa guerra do crime ela é reproduzida exclusivamente por uma limpeza social, porque a gente sabe exatamente de que crime a gente está falando aqui. A gente sabe para onde esse fuzil está apontado. O discurso ali, que é um discurso que reproduz um autoritarismo, que reproduz até a arma mesmo numa posição de poder, né? Porque a arma para o jovem, para o adolescente que está se desenvolvendo, ela é um sinônimo de poder, ela é um sinônimo de autoridade. Então eu coloco esse espaço ali que reproduz essa violência em diversos aspectos diferentes, mas principalmente um discurso higienista, um discurso que fala, olha, não, vamos entrar na favela e deixar corpo no chão, vamos limpar essa guerra ao crime que estamos aqui reforçando desde o início dessa edição, falando que esse crime ele está na máquina pública, ele está no sistema, ele está na política, ele está no financeiro. Então, essa percepção, ela vem de aspectos preconceituosos também, sabe? Também tem uma estrutura ali que eu acho que quando a gente está falando de jovens e adolescentes, você reproduzir essa violência simbólica, perpetua-se um discurso de ódio e não é isso para se promover dentro de uma escola, principalmente. Jess, você levantou a mãozinha, é sobre esse tema ou não? Sim, discordo drasticamente. Primeiro, uma confusão. O homem de preto não foi no mesmo lugar da exposição de armas. Isso aconteceu em Curitiba. Foram duas, só para explicar para a nossa audiência, foram duas situações diferentes. Sim. Uma foi a exposição com o armamento da polícia, com fuzis. Aí numa outra escola também, no Paraná, houve a situação onde eles cantaram ali junto com os policiais de elite, né? E aí teve essa situação de homens de preto, tal, que é o jargão que eles utilizam. Jess, desculpa. Eu acho que é uma situação muito diferente, assim, das crianças cantarem ativamente. Eu acho que existe uma romantização da figura em relação a um discurso no Brasil muito forte, bandido bom é bandido morto, discurso esse que eu não concordo por ser cristã. Então, assim, eu acho que a gente precisa separar. Aqui, é uma exposição em relação ao dia a dia de profissionais, como os policiais, os bombeiros e tantos outros. Então, eles não levaram os fuzis lá e falaram, vamos atirar a galera, não era cena de filme. Então, assim, eu acho que existe também uma visão da arma como um agente, e está presente na sua fala, um agente de maldade, de vil, de vários aspectos que ignora que museus conceituados do mundo inteiro têm exposições de armas. Recentemente eu estive em Castelo Sant'Angelo, um dos melhores espaços de Roma, e lá tem todo o armamento, tem exposição. Então, eu acho que a gente precisa também entender o que é a arma e a que ela serve. E ela serve como instrumento de trabalho, ela é um material de defesa. Não acho que a gente tem que romantizar, imaginar cenas de assassinato ou qualquer coisa referente a isso. Mas ali era um cenário de mostrar o cotidiano, não era só a arma. A exposição do carro de bombeiro, a exposição dos materiais. E dentro disso, pasmem, policiais usam armas. E que bom que eles usam armas. Justamente. Porque isso torna possível a nossa defesa. Então eu vejo um enquadramento, e eu concordo 100% aqui com o delegado Mesquita, em que a gente está falando sobre a desumanização, quando eu acho que faz parte da humanização, você também entender a ferramenta, você entender o risco, você entender que muitas vezes o fuzil não está na mão do policial, está na mão de quem vai te atacar. Então eu não vejo assim, o sindicato achou ruim. Claro, eles acham tudo ruim. Mas quando teve a exposição lá no Maranhão em relação a um motel como aspecto de identidade dentro de uma... Era essa gente acha bonito. Aí acha legal. E um festival de arte é uma exposição, pô. Aí você tá indo na lógica só olhando pra palavra. Mas era numa escola. E era uma escola. Adultização. Deixa eu só interromper vocês. Mas peraí, falar de adultização mostrando armas para criança é muita ingenuidade não ter a concepção do que está intrínseco nesse discurso. Deixa eu te falar, criança pode atirar. Você tem clube de tiro que às vezes a criança vai com o pai vai ver isso. Agora, no motel, criança não pode entrar. Espera só um pouquinho. Na bancada aqui, eu tô vendo 2 contra 2. Pelo jeito, a Jess combina com o Dr. Mesquita e o Mano acho que vai concordar com a Isadora.